Olá, Karine Esmanioto por aqui e hoje é dia de podcast. E hoje eu tô com uma presença pra lá de especial, ela que é minha amiga pessoal e uma das arquitetas mais badaladas aqui do litoral de Santa Catarina. Com vocês, Bruna Rocha. Obrigada, Karina. Obrigada pelo espaço aqui, pela oportunidade, né? Eu sou Bruna Rocha, atuo desde 2018, né, na área da arquitetura. Atuo fortemente aqui na região da Costa Esmeralda, tenho um escritório físico em Bombinhas e uma unidade de apoio em Porto Belo. E eu sou apaixonada por neuroarquitetura, que é o tema que a gente vai abordar aqui hoje no seu podcast. É isso aí. A gente fala muito, né? Sobre o se sentir bem, né? Desde a pandemia, acho que vem mudando isso. As pessoas pensam, já que eu tenho que trabalhar home office, que tal trabalhar na praia de uma forma confortável? Sim. Como é que a Bruna vê essa questão das pessoas hoje usarem a casa para estarem trabalhando, né? Vivendo, mas a gente passa mais tempo dentro da nossa casa. Como antigamente, não, a gente vivia muito na rua, né? Por isso que a Bruna se encantou mais por esse assunto? Sim, na verdade, a gente passa 90% do nosso tempo em ambientes construídos, né? Seja ele na nossa residência ou escritório, enfim. E após a pandemia, né, a gente começou a passar muito tempo em casa. E hoje a gente faz tudo dentro da nossa casa, né? A gente não precisa sair da nossa casa, por exemplo, para fazer uma comida. A gente pode pedir um iFood. A gente não precisa ir até o mercado para comprar os ingredientes, a gente pode pedir um iFood, exemplo, né? A gente não precisa ter o escritório para trabalhar, a gente pode trabalhar home office. Se a gente quer se entreter, a gente usa Netflix, YouTube, se a gente quer conversar com os nossos amigos, a gente usa as redes sociais. Então, a nossa casa é como se fosse um único espaço, né? Onde a gente pode fazer todas essas atividades que antigamente a gente tinha que ir em outros espaços, né? Pra estar fazendo isso. Na época da pandemia, como eu sempre vivi muito na rua, eu tive que me reinventar dentro de casa. E acabei tendo algumas rotinas para entender como era, né? E hoje eu vejo, assim, que muitas pessoas que vieram para passar um tempo curto no litoral acabaram mudando para cá. E aí eles começaram a pedir o quê? Eu quero um apartamento maior, eu quero uma cobertura, o tão famoso garden, né, que são os apartamentos diferenciados. Hoje, assim, qual é o tipo de cliente que procura a Bruna? É aquele cliente que ele quer comprar o imóvel, quer botar para venda, e de repente tu faça isso também, depois já deixar ele comercial? Ou é aquele cliente que sonhou com o imóvel, que a família quer morar? Que tipo de cliente que a Bruna acaba atendendo? A gente atende esses dois tipos de clientes, né? Claro que um é mais destinado ali à arquitetura de valor, investidor, enfim, que a neuroarquitetura, ela contribui muito com isso, né? Que aí entra na questão das cores. A neuroarquitetura, ela tem um leque muito grande, né? Onde a gente pode não intensificar, limitar. Por exemplo, se você tem um comércio, se você tem uma loja, eu consigo ali gerar um layout específico ali para sua loja, né? Onde as pessoas, elas têm mais facilidade ali na hora da compra. As cores também, elas influenciam muito. E até o nosso paladar. Por exemplo, no restaurante, a gente utiliza as cores mais vermelhas, né? Eu não sabia disso. Sim. Nossa, que engraçado. Foi feito um estudo na Alemanha, onde eles colocaram 4 grupos de pessoas. Nas cores, na sala com as cores vermelha, azul, verde e branca. E foi constatado, e na verdade essas pessoas, elas tomaram vinho, o mesmo vinho foi dado para esses 4 grupos de pessoas. Sim. E foi constatado que nas cores vermelhas e azuis, o vinho era mais doce. E na cor vermelha, o vinho era um vinho de maior qualidade segundo aquelas pessoas. Só por conta da cor. Então, isso é muito utilizado, né, na arquitetura de valor. Como isso pode agregar valor, né, ao seu produto e à sua marca. Eu sinto, assim, que muitas pessoas acabam, às vezes, não querendo contratar um arquiteto porque vai sair muito caro. E, na verdade, é o contrário, né? Quando tu pega um profissional
ele entende o porquê, né, daquela cor, daquela parede, daquele espaço. Ele consegue te conduzir melhor para que você viva bem naquele ambiente, né? Sim, e ambiente, quando a gente toma muitas decisões, por exemplo, numa sala de reunião, a gente costuma utilizar formas mais orgânicas. Por exemplo, pontas e quinas, o nosso cérebro fica em estado de alerta quando a gente vê pontas e quinas. Então, a gente fica mais fechado e mais retraído. Agora, quando tem formas orgânicas, a gente fica mais aberto, né? E a gente fica mais relaxado, tranquilo, e a conversa flui melhor. Também não é um milagre, tudo que você disser para o seu cliente, ele vai aceitar, né? Mas são alguns pontos que a gente pode juntar, né? Para, consequentemente, você fechar um contrato ou fazer uma venda. Porque quando então, o seu eu vou cliente... querer uma mesa redonda para fechar contrato, é isso? Basicamente. Não, próximo escritório tem que ter mesa redonda. Claro que tudo influencia, sim, né? Sim. A temperatura, as texturas, as cores, né? Não é uma receita de bolo, vai fazer isso que o seu cliente vai aceitar. Sim. Mas contribui, né? Ali na hora de um fechamento ou na hora de uma venda, isso pode te ajudar muito. E tem essa história, digamos assim, como tu falou, né? Na sala de reunião, é bom que seja uma mesa um pouco mais redonda. Para que o lar seja mais harmonioso, tem alguma dica, alguma coisa que possa ser feita? Botar mais plantas? Não sei, enfim. No caso ali, as plantas, elas já entram em uma ramificação da neuroarquitetura chamada biofilia, né? A gente veio da natureza, o ser humano, ele veio da natureza, então a gente tem esse anseio por estar mais próximo da natureza, né? Seja o campo, seja o mar, ou seja qualquer tipo de ambiente ligado à natureza, né? Então, as plantas, elas são muito importantes, né, para a nossa saúde e bem-estar. Sim, ter plantas, principalmente naturais, dentro de casa é ótimo, né? A gente se sentir melhor, mais feliz, né? Além de trazer menos sintomas de depressão, ansiedade, estresse, que são as doenças do mundo moderno, né? Justamente porque os nossos espaços construídos, eles não estão de acordo com o nosso sistema, né? Não estão de acordo com o nosso corpo mesmo, né? Sim. Porque quando a gente está em um ambiente mais escuro e quando a gente está em um ambiente sem iluminação natural, sem iluminação natural e sem ventilação natural, né? A gente tem sintomas de depressão, ansiedade, estresse. E quando a gente está em um ambiente com mais iluminação natural, com mais ventilação natural, a gente se sente melhor, a gente é mais feliz, a gente rende mais no trabalho e a gente também incentiva o nosso coleguinha a render mais. Legal, não sabia. E digamos assim, as pessoas que elas ficam um pouco, como tu falou, ficam mais depressivas, muitas vezes é por conta do ambiente que elas vivem, né? Quem mora, às vezes, fora em Boston, no norte dos Estados Unidos, é mais escuro, é mais sombrio e a tendência é, de fato, que eles vivem menos, né? Sim, tem até um termo usado para essa depressão solar, sabe? Essas pessoas, elas sofrem com isso justamente porque elas não têm a luz do sol. E a luz do sol é super importante para o nosso bem-estar, o organismo, enfim. E a luz do sol, ela gera no nosso organismo a serotonina, que é como se fosse o hormônio da felicidade, né? Não só praticando exercício, mas somente a luz do sol, ela já traz isso pro nosso corpo. Eu sempre disse que eu sou mais feliz no sol, tá, Bruna? Verdade, quando começa a chover muito, chuva, mas depois eu penso, amanhã já vai dar sol e fico mais feliz. Hoje, como eu sou corretora já há um bom tempo, né? Acho que tu também já tem um bom tempo na profissão. Antigamente as pessoas não se preocupavam muito com isso. Não sei se é um engano meu, mas hoje eu vejo que os prédios mais novos, modernos, estão trazendo muita biofilia, né? Eu acho que é justamente por isso que tu me falou, né? Sim, e também para agregar valor à marca, ao produto, porque normalmente as pessoas associam o design biofílico a valor, sabe? É? Sim. Você que é construtor e está assistindo esse podcast, pegue essa dica aí da Bruna. Dá para repetir, Bruna? Sim, claro. Quando a gente utiliza design biofílico, tanto em lojas como em empreendimentos, o nosso cliente já tem aquela impressão de um empreendimento mais imponente, né? Um empreendimento, assim, mais caro no sentido de valor, entende? Certo. Então, quando a gente utiliza esse design biofílico,
a gente agrega muito valor à nossa marca e ao nosso produto, porque o cliente no nosso cérebro já processa como se fosse algo caro, mas aí quando ele vai ver, talvez nem seja tão caro quanto ele pensou, entende? Mas pela sensação que traz para ele, isso deve ser caro, né? Isso é alto luxo ou, enfim, algo caro. O nosso cérebro processa o design biofílico como algo de valor mesmo, entende? A Bruna atua mais no litoral aqui de Santa Catarina, mas existe algum limite de território? Ou a Bruna a Bruna atua em outros lugares do Brasil também, ou fora do país, enfim? Não tem limite, né? Hoje o digital tá aí, a gente consegue atender super bem online. Eu tenho projetos também no Paraná, em São Paulo, enfim, em outros estados. E eu consigo atender todo o território nacional e internacional também. Ah, que legal. Eu adoro uma polêmica, tá, Bruna? Então, vai lá. A Bruna já atendeu algum cliente que fez o projeto e ele não gostou do projeto? Que fez o projeto e não gostou? É isso. Não consigo lembrar de nenhum, Karina. Ah, que bom! Porque às vezes, né, é que na verdade vocês fazem uma boa entrevista, né, com o cliente. Sim, exato. A gente faz um briefing, né? Esse briefing ele é bem feito e a gente tenta entender mesmo o que o cliente deseja, o que ele quer, né, o que ele busca, e a gente tenta inserir isso dentro do projeto, né? E deixa eu te fazer uma pergunta agora pessoal. Vem, de repente, um casal que ele quer uma mobília, enfim, de um jeito, e no próprio briefing tu percebe que não é nada daquilo que ele imagina. Existe essa disparidade, digamos assim? Existe muito. É? Porque às vezes ele acha que aquela cor combina, enfim. Sim, existe muito. Às vezes ele acha que a arquitetura contemporânea é clássica, às vezes acha que a arquitetura clássica é contemporânea, então tem esses desvios, assim, sabe? Sim. Às vezes eu acho que eles olham em tal lugar, isso eu acho que combina aqui com a minha casa, e na verdade... Porque assim, eu já passei por algumas casas, né, alguns imóveis, que eu digo, nossa, essa decoração é bem peculiar, né, porque diz muito, ela não é tão comercial, ela diz muito a respeito daquela família que vive lá, né, digamos assim, né? Então, aparecem algumas coisas diferentes? Assim? Sim, muito. Claro que a gente sempre ali orienta, né? Sim. E tenta encaixar o projeto ali de acordo com o estilo e a personalidade do cliente. Né? E isso a gente também traz muito da neuroarquitetura, né? Estudar o que o outro pensa, estudar um pouquinho a psicanálise, psicologia. Então, a neuroarquitetura ajuda muito na hora aí de fazer o briefing, né? Porque a gente está fazendo para o outro, né? A gente tem que pensar no outro e não pensar na gente. E, às vezes, muitos arquitetos, eles fazem do estilo deles, né? Às vezes, a gente vê um projeto e já sabe de quem é o projeto. Sim. Porque o arquiteto, ele coloca a personalidade dele e não do cliente. E é ao contrário, né? A gente precisa pensar no cliente e não pensar em nós mesmos. Às vezes, a gente tem que deixar um pouquinho o nosso ego de lado, né, e pensar no outro. E muitas vezes a gente tem que pensar no que, como tu falou, pensar no que o cliente quer. É que nem eu, Karina, como vendedora. Muitas vezes eu sei exatamente o que de repente dá no bolso dele, só que eu preciso fazer com que ele perceba isso, né? Não eu vou impor. Eu acho que contigo também acontece isso. Tu não pode impor nada, né? Sim, a gente tem sempre que mostrar ali o melhor caminho, né? Mas nunca com pressão, nunca impondo nada. Se você for por esse caminho vai ser assim, se você for por esse vai ser dessa forma. E aí ele vê o que é melhor para ele ali naquele momento, né? Porque tudo que a gente, né, tudo que compramos um dia a gente vai precisar vender, né? Sim. E ele também precisa ser um pouco mais comercial, não tão personalizado, né? E outra pergunta, e já atendeu algum famoso aqui na nossa região? Alguma pessoa famosa? Já trabalhei em um escritório aqui de arquitetura que a gente atendia algumas celebridades, né? Olha aí, gente. A Bruna conhece um monte de celebridade. Mas eu não posso falar, né? Não, sim. Mas são celebridades do futebol, música... Do futebol, música... Sim. Vários outros. E eles têm... Agora eu vou perguntar, né? Eles são muito, muito exigentes ou deixam mais na mão da arquiteta? Agora é contigo. A arquitetura de alto padrão, ela é bem exigente, né? Você nada... Ninguém melhor que você, na verdade, para entender um pouco disso e... Enfim, a arquitetura de alto padrão, ela é extremamente exigente, né? O cliente, ele é... Eles já vêm com muitas memórias e também, né, eles acabam conhecendo muitos lugares.
Então, muitas vezes, eles trazem muitas informações para a gente, né? Que muitas vezes nem nós mesmos sabemos, mas eles trazem o que eles querem que viram em tal lugar. Eu acabo, não, esse prédio lembra tal lugar, né, de Nova York. Enfim, eu acho isso muito bacana que eu acabo aprendendo também com os clientes. Não sei se acontece contigo também. Sim, sim. A gente usa muito referências, né, de viagens que a gente faz, né? Seja aqui no Brasil ou no exterior. E os clientes, eles adoram viajar. Então, eles sempre trazem algo novo para nós. E a gente tem que dar um jeito de colocar aquele elemento dentro do projeto. Vi isso aqui, vi essa escada, vi tal coisa. Quero isso. Que nem, eu lembro que a Bruna falou que ela viaja, né? Sempre que eu falo para os corretores de imóveis, eu também gosto de viajar, mas sempre que eu viajo, Bruna, eu quero conhecer aquele lugar com o olho de corretora. Quero conhecer uma construtora, quero visitar os lugares. Eu acho que tu também não consegue deixar arquiteta em casa, né? Acho que não, né? Não, a arquiteta vai junto, vai né? junto. Sim, porque na verdade a gente acaba querendo conhecer, né? E tendo inspirações, eu faço muito isso. Então, você que é profissional da área de corretagem, que nesse podcast a gente fala com muitos corretores. Viagem, né? Não é você não está gastando o seu dinheiro, você está investindo o seu dinheiro. Viagem abre a nossa cabeça, faz com que nos conectamos, né, com outras coisas. Isso é muito legal. O que mais da neuroarquitetura a gente consegue passar para aquele corretor que está nos assistindo agora? O que é importante na hora de vender? Eu vou falar agora, puxar para o meu lado, né? O que a gente pode falar para encantar o cliente? Olha, preste atenção nisso, se preocupa com aquilo, fala isso para o cliente. Tem alguma coisa que eu possa falar? O básico seria realmente a iluminação natural. Isso é um diferencial gigante, né? Se tiver o seu empreendimento, seu apartamento, iluminação natural é algo assim que às vezes não é possível, né? Mas quando tem, deve ser falado. Né? Usar isso mais como um argumento de vendas mesmo. Isso. E trazer um pouquinho a neuroarquitetura, né? Ali através da iluminação natural, como por exemplo, aqui nesse ambiente você vai ser mais feliz porque você tem a luz de Deus, que é a luz do sol. Realmente. Entende? Vou usar isso para minhas vendas. A luz natural, a luz de Deus. A luz de Deus. E é realmente, assim, para mim, né? O meu apartamento pega bastante sol da manhã. E eu fico tão feliz que posso abrir a janela e ver o sol. Isso, para mim, remete realmente isso. Que Deus está entrando ali, que é gostoso estar ali dentro, que é confortável, né? Ainda mais na nossa região, que é uma região mais úmida, né? Aqui no litoral. E a gente tem que tomar esse cuidado, né? Se realmente bate sol, como é que é a iluminação. Olha, uma excelente dica. Gostei muito disso. Vou usar nas minhas próximas vendas. E outra coisa, aí teria que realmente conhecer o apartamento, né? Para ver a disposição de layout, cores, que aí tudo isso influencia. Mas a iluminação, de modo geral, é a principal... É o principal que você pode utilizar em um argumento de vendas. Entendi. Hoje, algumas construtoras renomadas aqui do litoral, elas já usam o drywall, né? Como é que a Bruna, arquiteta, vê o drywall? Ele é realmente, né? Ele não passa o som, né? A temperatura? Ele é melhor para a arquiteta trabalhar ou não? Ele é uma construção mais sustentável, né? É mais limpa e mais rápida. Para mim, eu só vejo benefícios. Mas é claro que tem um tabu, né? Pela nossa questão cultural, enfim. Eu acho que a alvenaria seria melhor, né? Sim, mas na realidade não, né? Claro que isso deve ser quebrado ali ao longo do tempo. Deve ser trabalhado. Mas, para mim, só vejo benefícios. Lá nos Estados Unidos, né? Que eu vendo casas lá. E é tudo drywall, né? E eles mostraram, né? Tem essa manta que não passa o acústico. É uma manta térmica também. E aqui no nosso litoral, aqui em Balneário Camboriú específico, a FG Empreendimento já usa, né? Esse steel frame que a gente fala, né? E os clientes vêm gostando bastante, né? Dessa possibilidade, porque tu pode transformar o teu apartamento grande em uma suíte e na hora de vender, tu acaba adaptando ele comercialmente para 3, 4 suítes novamente, né? Isso é muito legal. E é ótimo também para ter um argumento de vendas, né? Para vocês. Sim, pra gente, eu venho usando bastante nessa questão que a gente pode moldar o apartamento de acordo com como o cliente quer. Que muitos, às vezes, tem só um filho, ou nem tem filhos, querem um apartamento mais moderno, mais jovem, né?
É mais ou menos assim que funciona. Bruna, hoje eu trabalho com investidores, certo? E eu tenho aquele investidor que ele não está preocupado, né, digamos assim, com a decoração, mas ele quer que aquele imóvel seja funcional, né, que ele tenha benefícios e lucro com aquilo. Existe algum tipo de arquitetura que tu faça, de projeto? Ah, não, esse projeto é melhor fazer desse jeito, porque ele vai ter uma maior rentabilidade no aluguel. Tu faz isso também? Sim. Principalmente ali na disposição do layout, né? Que a gente não precisa decorar, a gente não precisa investir tanto, né, em um apartamento. Ali, pequenas mudanças que a gente faz ali no layout já torna o apartamento funcional, né? E com um custo-benefício bom. Sim. Hoje eu vejo aqui que um balneário, a locação ela é muito forte, né? E todo mundo quer passar um tempo aqui no nosso litoral e a questão hoteleira ainda é baixa, não tem tantos hotéis, né? E eu vejo que cada vez mais o cliente ele está comprando aquele imóvel que é mais velhinho, está dando uma repaginada para que ele tenha lucro. Em tempo, assim, peguei um apartamento de 2 quartos, né, para fazer um projeto, fazer a obra. Em quanto tempo a Bruna consegue deixar esse apartamento pronto, digamos assim? Todo o processo. Projeto e obra. Isso, com a obra executada também. De 3 a 4 meses. Nossa, super rápido. Sim. Fiz um apartamento em Bombinhas. Fez? E a gente levou 4 meses. A gente reformou o apartamento todo. Sim. Eu falei, né, eu comentei com a Bruna que eu tenho muitos clientes investidores, então você que quer comprar um apartamento comigo, aquele apartamento que precisa de uma repaginada, a Bruna vai ter uma enorme satisfação. Com certeza. Mostrando o projeto e deixando o ambiente ainda mais lindo. E a gente já tem até um desconto para cliente Karina. Já gostei. Bruna, eu sei que tu é sempre cheia de projetos, né? Eu te acompanho nas redes sociais. Gente, para eu falar com essa mulher, eu tive que marcar um podcast. Foi difícil. Porque a gente tá sempre, né, trabalhando muito. A Bruna tem a vida extremamente corrida também. Bruna, fala um pouquinho do livro que vai acontecer. Me explica um pouco qual é esse projeto que tá para acontecer aqui. O nome do livro chama Expert, né? E são 25 empreendedores, né? No qual eles colocam a sua carreira, trajetória, enfim, e no que eles são especialistas, expert, né? No caso, que esse seria o nome do livro. Ai, que bacana, é muito bom, né? Porque a gente acaba voltando um pouco para nós mesmos, sabendo quem somos, de onde viemos, né? E é muito bom falar um pouquinho mais da nossa profissão. De onde a Bruna Rocha tirou referências para se tornar a Bruna Rocha? Não que você copiou ninguém, mas quem você modelou, quem você olha como mentora também na sua profissão? Eu tive meu primeiro contato com a neuroarquitetura em 2016, 2017, né? E foi com a Andréa Paiva, em um congresso que teve em Curitiba chamado Arquitetura da Felicidade. Ai, que legal. E ela é uma referência, né, nacional para mim. Ela foi uma das primeiras profissionais, né, arquitetas que trouxe a neuroarquitetura para o Brasil. Ela foi estudar fora, foi se especializar, né, em outros países. E ela leciona também na FGV, ela se formou pela USP, então ela é uma grande inspiração para mim. Eu sempre gosto, né, de usar referências para eu chegar lá. Se aquela pessoa chegou lá, eu vou seguir os passos daquela pessoa. Isso é muito bacana. Até eu falei no outro podcast que a gente gravou anteriormente sobre ter mentores. Cada vez mais a gente vai precisar de pessoas que nos guiem, né? Sim. Não tem atalho. Mas a gente precisa saber por onde passar, qual foi o caminho percorrido, né? E ela teve essa preocupação com o próximo, sabe? Porque antigamente não tinha tantos artigos científicos em português, só em inglês. Eu não sabia. E ela criou um site chamado NeuroAU, onde ela traduziu esses artigos e colocou aqui para nós. Ai, que bacana. Sim. Bruna, como eu sou corretora, eu lido, né, com muitos arquitetos, muitas profissionais que fazem design no interior. Se aquela pessoa que está nos assistindo agora, ela fala assim, eu assisti a Bruna, eu quero ser uma arquiteta que nem a Bruna, eu quero entender como funciona. Qual é o primeiro passo? Primeiro ela tem que gostar de desenhar, tem que gostar de decoração. O que fez a Bruna despertar? O que fez a Bruna querer ser uma arquiteta? Quem plantou essa sementinha na Bruna?
Olha, eu não tive nenhuma influência, assim, foi por mim mesma, porque eu realmente me apaixonei pela área. E eu acho que é isso que a pessoa que tá do outro lado, ela tem que sentir esse amor, esse desejo no coração dela de ajudar o próximo, porque a arquitetura é isso. Eu entrei na faculdade de arquitetura com o objetivo de ajudar as pessoas, né, de alguma forma, e inconscientemente eu já tinha isso em mim, que é a neuroarquitetura, né, que depois eu fui entender, descobrir e estudar melhor. Então, eu acho que a primeira coisa, ela tem que sentir esse amor, né, pela arquitetura e pelas pessoas, porque a gente pensa no próximo, no outro, né, e não em nós mesmos. Eu sempre falo assim, como eu falo, eu sou uma vendedora. Eu não tenho esse olho tão artístico, como vocês arquitetas têm. Então, a Bruna também tem isso, vai no ambiente, olha o que falta, aqui isso. Tem isso? A arquiteta tem isso? A gente não fica assim, nossa, reparando, tem isso, tem aquilo. Sim. Mas a gente sempre dá uma geralzinha, assim, né? Poderia melhorar, poderia fazer diferente, ou colocar de outra forma. Legal, porque eu, como vendedora, eu vejo negócio em tudo. Sim. E acho que a arquiteta também acaba vendo o ambiente, né? O que fica melhor, o que não fica. Muito legal. Foi muito bom entender um pouquinho mais da neuroarquitetura, né? E eu queria que a Bruna deixasse aqui as redes sociais, onde a gente encontra a Bruna, como é que faz para tomar um café com a Bruna. Fica aqui o espaço para falar um pouquinho mais. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, né? @BrunaRocha, com 2 Cs e 2 As no final. Né, eu sigo a Karina me segue, então vocês podem me pegar no Insta dela. Lá no meu Insta, a Bruna tá lá. E quero te agradecer mais uma vez. As portas sempre estão abertas. Quando quiser vir falar novamente de neuroarquitetura, passar um pouco mais para os corretores, né? Um pouco mais dessa profissão que dá para ver nos teus olhos que tu ama de paixão. Tá bom, Bruna? Muito obrigada de coração. Imagina, obrigada a você. Bruna, a gente vai falar aqui para essa câmera e a gente se vê no próximo vídeo. Ou quem sabe, aqui no Podcast. Tchau, tchau! Tchau!